Aqui é Débora Luna, eu sou psicóloga com formação no Brasil, nutricionista com formação aqui na Inglaterra. E hoje a minha convidada é a Ivana Lemos, ela é uma nutricionista que mora em Fortaleza, tem pós-graduação em transtornos alimentares e obesidade. Ela também tem uma pós-graduação em fisiologia humana, ela faz parte do ProNutra, que é um programa interdisciplinar de nutrição nos transtornos alimentares. E ela trabalha com crianças e adolescentes com transtornos e dificuldades alimentares. Então, Ivana, muito obrigada pela sua participação e fico super feliz de você vir aqui contribuir com um conteúdo tão importante, né? Eu acho que vai ajudar muitos profissionais e muitos pais também. Eu que agradeço, né, o seu convite, fiquei muito honrada quando você me convidou. E acho que é muito interessante o seu trabalho, principalmente para a gente conseguir conscientizar o maior número de profissionais e também a população em geral desses assuntos que são tão delicados e que muitas vezes não merecem a devida importância. Quais são esses transtornos e essas dificuldades alimentares que você vê nas crianças e adolescentes? Normalmente é a queixa que o meu filho não come. Muitas vezes vem de pediatras, vem de vários especialistas, vários nutricionistas, vários fonoaudiólogos que não conseguiram fazer com que aquela criança passasse a comer. Hoje, se for classificar como diagnóstico do DSM-5, normalmente essas crianças se enquadram no transtorno alimentar evitativo ou restritivo. São crianças que apresentam uma recusa ou uma falta de interesse no alimento, e aí pode ser tanto por características do próprio alimento, por exemplo, a cor do alimento, a textura, o cheiro, ou pode ser devido ao medo de se alimentar. E aí, normalmente, é em criança que teve alguma alergia, que teve refluxo, que teve um engasgo, e a partir desse episódio passa a recusar determinados alimentos ou quase todos os alimentos. Esses fatores, eles têm que vir associados a perda de peso significativa ou uma dificuldade social. Por exemplo, os pais vão para um restaurante e não deixam de ir porque se for tem que passar a comida do filho. Ou tem que levar a comida do filho passada e acaba fazendo com que os pais não queiram mais ter esse social com a criança. Vai depender muito da textura que a criança aceita. Entendi. Normalmente, essas crianças têm mais pro pastoso ou líquido. As refeições são basicamente refeições lácteas, não conseguem alimentos sólidos. E aí começa a ter dificuldade da mastigação e vai virando uma bola de neve que a gente não consegue tratar se não descobrir o que levou. Então, o ponto-chave no tratamento dessas crianças é a gente descobrir por que ela não come. Muitos profissionais têm a postura de deixa lá sem comer, não dá mamadeira. Muitas vezes isso pode prejudicar ainda mais, porque a criança pode ter outro trauma e acabar rejeitando mais alimentos. Então é muito nessa questão de identificar, é textura, é tipo, qual é o tipo que ela aceita, qual é o tipo que não aceita. E muito importante também identificar o ambiente familiar, porque o ambiente familiar normalmente contribui muito para esse comportamento. Uma paciente que ela não consumia de jeito nenhum comidinha de almoço, então a comidinha do almoço dela era só o arroz molhado com o caldo de alguma proteína, ou o caldinho do frango, o caldo da carne. E a mãe desesperada já tinha ido em vários profissionais, e aí quando ela chegou para mim, eu fiz o recordatório da mãe, não faço o recordatório só da criança, eu faço o recordatório também da mãe. E aí a mãe me relatou que só comia macarrão com molhinho. Então, como que aquela criança vai comer a comidinha que a mãe tanto deseja, que é o pratinho com todos os grupos alimentares, se ela só come macarrão molhadinho? Anorexia na infância, por exemplo, que a mãe tem um transtorno alimentar, um comer transtornado, e isso é passado para essa criança de uma forma bem negativa. Por exemplo, a mãe é muito preocupada com dieta, a criança começa a também ser preocupada com dieta. E hoje, na prática, eu vejo muito isso em crianças com obesidade, que já chega com aquele estigma muito forte. Eu já atendi criança que entrou no consultório, eu tenho medo de você. Ou seja, o que essa mãe falou de uma nutricionista para essa criança dizer isso para mim? Então, você vai para a nutricionista e ela vai te tirar esses alimentos que você come. E aí a criança já chega com super bloqueio. Então, é muito mais difícil. Então, é semanal ou quinzenal. E normalmente eu insiro a família no tratamento.
seja com consultas com os pais, seja chamando os pais para falar sobre a criança, seja fazendo uma atividade que envolva todos eles no mesmo atendimento. O tratamento é interdisciplinar, normalmente é até necessário mais profissionais do que o padrão ouro para transtornos alimentares, né? Que é nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Adolescentes, não tanto. Conseguimos um trabalho muito eficaz com esses 3 profissionais. Mas em crianças menores de 10 anos, a gente tem que ter um apoio também da terapia ocupacional e dos fonoaudiólogos. Já para identificar essa questão, a mastigação, como é? Será que é possível introduzir um alimento sólido naquele momento? Porque muitas vezes não vai ser possível. Eu posso até conseguir convencer a criança a experimentar aquele alimento, mas aí não vai ser possível devido à mastigação estar afetada. Eu peço esse parecer fonoaudiólogo, que é para eu ter certeza da introdução de um novo alimento, porque quando a gente introduz sem esse parecer, a criança pode não aceitar e aí vir a ter um outro episódio de trauma. E a terapia ocupacional é importantíssima por conta da questão sensorial. Por exemplo, criança que não consegue ficar com a mão suja, não consegue tocar no alimento, quem mais sofre é a criança. Ela está te enviando um sinal. Aquela recusa tem um motivo, mas muitas vezes a gente dá estigma para isso. Então, às vezes a mamadeira, por exemplo, é porque ele não consegue ter contato. Então, se eu tento o líquido pelo copo, ele não vai conseguir pelo fato do líquido encostar na boca. Às vezes ela não consegue um tipo de textura. Por exemplo, eu consigo o sólido macio, mas eu não consigo o sólido crocante. A zoadinha do crocante vai me fazer ficar nervosa, irritada, e aí a criança recusa aquele alimento. Então, é muito importante nessas crianças, esses 2 profissionais também. Você acha que o fato de cada vez mais as pessoas fazerem dieta, né? Então as crianças convivem com adultos que fazem dietas, que acham que um alimento pode, outro não pode, proibidos, os permitidos. Você acha que isso afeta também, de alguma forma, o comportamento alimentar ao ponto de uma criança ter uma recusa alimentar, assim? Afeta. A diferença maior que eu observo é que essa recusa sensorial, ela normalmente se dá desde muito novinho. Por isso também que é muito importante procurar precocemente os profissionais adequados para identificar essa dificuldade. Ele passa 6 anos tomando só refeições lácteas e aí chega para o tratamento, é muito mais difícil. Porque são muitos anos com aquele mesmo hábito, aquele mesmo padrão. Então, se torna mais difícil. Então, eu observo que nessas crianças, não necessariamente tem a influência direta da dieta. É muito de comportamento mesmo da própria criança. No entanto, em crianças maiores, principalmente as crianças com obesidade e em adolescentes, é inevitável que tem muita influência do padrão dos pais na criança. Por exemplo, eu já atendi criança de 8 anos que chegou para mim e disse assim: tia, eu tenho que emagrecer, porque senão minha bunda vai ficar cheia de bolinha. Bolinha é celulite. Então, ela ouviu isso em algum momento, alguém falou para ela que celulite não é bom e é um comportamento que uma criança de 8 anos não deveria se preocupar ao chegar no nutricionista. Então, são questões que vão marcando aquela criança, que muitas vezes a gente pensa, não, a criança não capta, né? Não fica com não aquilo. Assimila, né, essas mensagens e pelo que você está falando, uma parte dessa população que você atende, né, é bastante afetada, né, pela cultura de dieta que a gente vive. Quanto maior é a cultura de dieta, mais difícil é inserir uma alimentação nessa criança. Eu trabalho com metas junto com a criança. Então, se a criança me diz assim, eu vou tomar um iogurte de morango, eu vou deixar ela tomar o iogurte de morango, porque é um novo alimento. Depois de um tempo, eu vou organizar essa alimentação. Claro que eu não vou dar qualquer coisa para a criança, mas inicialmente a gente não pode estar focado em, por exemplo, eu tenho que dar um iogurte natural com 2 ingredientes para aquela criança. Eu pego uma família onde a família tem essa questão da dieta muito forte, a mãe não aceita. Não, eu não vou dar um iogurte de morango pro meu filho, porque tem isso, tem corante, tem edulcorante. Em criança alérgica, elas têm a restrição, porque a restrição é necessária. No entanto, aquela restrição causa tanto sofrimento que quando essa criança começa a aceitar, né, novos alimentos,
ela não aceita com medo de causar uma reação alérgica. E às vezes é pela forma que o pai reagia a essa alergia. O medo é muito forte nesses pais, realmente, dependendo principalmente de como a criança teve o sintoma alérgico. Então, se for aquela criança que já foi parar no hospital por um sintoma alérgico, fica mais difícil do pai agir naturalmente. Mas isso gera na criança um medo muito grande. E a neofobia, que pode se enquadrar nesse transtorno alimentar evitativo ou restritivo. Ela tem o medo de passar mal, de engasgar, de ir para o hospital novamente. Então, acaba que você tem que convencer aquela criança de que aquele alimento não é o mesmo alimento que causa alergia nela. O atendimento vai de acordo com o que a criança traz. Então, no caso de uma criança alérgica, eu vou tentar mostrar para ela quais alimentos que contêm leite e oferecer um mundo de alimentos que não contém leite, por exemplo. E não deixar ela ali com aquele medo. Ela se sente bem mais segura quando a gente faz isso. Oferecer alimento lá, observar como ela reage experimentando, pedir para os pais anotarem tudo novo e como reagiu, pedir vídeo. Então, tudo isso é muito importante para identificar mesmo como é o comportamento da criança naquele momento da refeição. Eu agradeço demais a sua participação. Eu que agradeço. Se alguém que assistiu esse vídeo e se interessou pelo seu trabalho, quer saber mais sobre esses transtornos alimentares ou dificuldades alimentares em crianças, como é que elas fazem para te encontrar? Pode entrar no meu Instagram, que é Ivana Lemos Nutri. Lá eu sempre tento postar algumas coisas. Tem meu e-mail, meu telefone. E aí a melhor forma de entrar em contato comigo é através dessa rede social, que é onde eu sou mais ativa. Então, se você curtiu esse vídeo, dá o seu joinha e você me vê no próximo vídeo com uma outra entrevista, uma outra informação. Até lá!